Então, primeiramente, uma boa tarde a todos. Como já foi falado, sou Mônica Pinheiro, represento a 14ª Região Tradicionalista. E hoje venho trazer para vocês, conforme o tema proposto pelo MTG, ritos, crendices e superstições, vou focar então na parte dos ritos, Capela dos Três Mártires. De início, quero dizer que procurei seguir exatamente a normativa do MTG, que era observar as características, as origens e a importância utilitária de uma manifestação cultural da minha região, que foi exatamente isso que fiz. Então, na minha pesquisa citei muitas referências bibliográficas, mas também tive como base na pesquisa de campo, onde tive a oportunidade de ver e também conhecer diversas pessoas da minha região. E no momento que eu passava a visitar as casas dessas pessoas, também pude observar que em frente das casas, em muitas delas, existiam as capelas. E no bairro existia a capela do bairro. E no momento da pesquisa também observei que elas eram muito religiosas devido a essa capela, a forma como elas tratavam com a religiosidade, a fé que elas tinham. E além disso, a partir das entrevistas, observei que a maioria eram pessoas descendentes de italiano. Então é uma descendência que predomina na 14ª Região Tradicionalista. A partir disso, é importante citar o contexto histórico dos imigrantes italianos aqui no Rio Grande do Sul. Eles vieram por volta de 1875 em busca de uma vida melhor. Era um período imperial, onde os portugueses governavam, né? E também prometiam lotes de terra. Só que, no momento que eles chegavam aqui, demorava cerca de 4 meses para receber esses lotes de terra. E aí eles continuavam passando por muitas dificuldades, os imigrantes. No momento que recebiam esses lotes de terra, eles precisavam plantar, construir para ter a sua casa, né? Ter a casa. E então, eles passavam por muitas dificuldades até conseguir tudo isso. Durante esse período passavam por muitos problemas de sobrevivência e então trouxeram consigo a identidade cultural deles, que é a religiosidade. Eles tinham o costume de construir as pequenas capelas, chamadas também de capitéis, né, na estrada onde passavam. E aí construíam com pedras, com terra, com o material que tinha acesso, de forma bem rústica. E costumavam também colocar ali algum objeto que representasse a sua fé. E desse modo rezavam muito, pedindo proteção, ajuda, por passar por momentos de dificuldade, Pode só aguardar? É que daí atrapalha o pensamento, né? E aí, passando por muitos momentos de dificuldade, eles se apegavam à reza, né? Rezavam muito, se reuniam com os seus familiares, pessoas mais próximas e rezavam, pedindo ajuda, proteção, rezavam, né, em busca de fé também, né, para continuar lutando pela sobrevivência devido a tantas dificuldades que encontravam naquele período. Bom, em relação a isso, é possível perceber então o porquê dos capitéis, a origem, da onde surgiu a importância dos capitéis, desses momentos difíceis e dificuldade. Em relação aos três mártires, que eu trouxe também as imagens que eu tenho aqui no fundo, os três mártires em relação ao Rio Grande do Sul foram os primeiros padres jesuítas a virem para o Rio Grande do Sul. Eles rezaram a primeira missa gaúcha em ruínas de São Miguel. Também catequizaram muitos índios, ajudaram a construir reduções, né? Só que, com o passar do tempo, alguns índios revoltados por não aceitar ser evangelizados, eles se revoltaram. E junto com o líder Cacique Inhé-Sul, resolveram matar os três padres, os mártires. Eles foram mortos pela fé, porque eles acreditavam que poderiam catequizar os índios para tornar pessoas mais fiéis, pessoas melhores, né? Então, essa é a importância dos três padres para o Rio Grande do Sul.
foram mortos, foram enterrados em ruínas de São Miguel, chamado em Caimboaté, a cidade, Caraó. É um santuário que existe até hoje, tanto é que eu tenho as imagens desses santuários, que lá eles foram enterrados e muitas pessoas ainda hoje costumam visitar esse santuário em busca de fé, de religiosidade, fazendo seus pedidos, suas promessas, tá? Em relação aos três mártires ao meu município. Antigamente, as pessoas que moravam no município de Itapera eram muito devotos desses padres. E então eles se deslocavam até ruínas de São Miguel para fazer essas rezas, esses pedidos, essas promessas. Só que com o passar do tempo, teve um padre que morou no município de Itapera, juntamente com outras famílias, que tiveram a ideia de construir uma capela em homenagem aos três mártires de ruínas de São Miguel. Que é essa capela que eu trouxe aqui, que é uma maquete, né, que existe no município de Itapera, devido à devoção aos moradores de Itapera, que pertence à 14ª região tradicionalista, a qual eu represento. E aí, essa capela se tornou um espaço muito importante para o município, porque os moradores passaram a visitar a capela, né, fazendo suas rezas, seus pedidos, o qual passou a não fazer a viagem tão longa como faziam antes e iam então até a capela. Além disso, tempos atrás, os moradores também tinham muita devoção e devido a essa devoção, eles costumavam batizar os seus filhos com o nome dos padres Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilhos. Também, na cidade de Itapera, existe o hospital chamado Roque Gonzalez. Esse hospital é muito importante para o município e também para a região, que continua atendendo todas as pessoas e auxiliando na parte da saúde. Com o passar do tempo, os três mártires foram canonizados e se tornaram santos pelo Papa João Paulo II. Além disso, é importante citar para vocês que essa capela, devido a tantos fatos importantes, se tornou importante para o município de Itapera, que é um ponto turístico também, que muitas pessoas costumam visitar a capela, e também para o Rio Grande do Sul, como eu já havia citado para vocês, que foi a história dos padres jesuítas que catequizaram muitos índios e que também fizeram muito bem de forma coletiva para o Rio Grande do Sul. Desta forma, primeiro de tudo, essas imagens que eu trouxe era santos que ficavam em frente ao hospital, o Hospital Roque Gonzalez do município de Itapera, só que com o passar do tempo foi reformado o hospital e esses santos foram para dentro de uma capela que ainda existe no hospital. Aqui eu tenho então um mural, pesquisa divulgada, que então eu fiz uma pesquisa demonstrando para a região de tudo que eu iria trazer para cá e também o que eu apresentei na ciranda regional. Então aqui tem o espaço como era, as pessoas que visitaram as escolas, os moradores do município e também divulguei nos jornais, né, locais. E além disso, eu tenho aqui, conforme eu havia dito para vocês que eu havia visitado os moradores do município de Itapera para fazer essa entrevista, conhecer um pouco mais sobre a Capela dos Três Mártires e os Três Mártires. Aí eu tenho pessoas de todas as faixas etárias para compreender qual é a relação delas com a Capela dos Três Mártires. Em relação à 14ª também, se elas tinham conhecimento sobre os Três Mártires e qual a sua importância. Então, Espumoso, Lagoa dos Três Cantos, Soledade, Campos Borges, Putinga, tá? E assim vai. Daí teria muito mais sobre os ritos, crendices e superstições que eu abrangi também. E aqui eu tenho materiais da parte teórica. Os livros que contam sobre a Capela dos Três Mártires, no município do Rio Grande do Sul, tá? Todas as capelas e a Capela dos Três Mártires, que é como a maquete está citando.
livro de Itapera, contando também sobre o hospital. E mais um pouco sobre a história do hospital, tá? Como havia citado para vocês, o porquê da importância desse hospital, porque recebe o nome de um dos padres, Roque Gonzalez, né? E aqui eu tenho também quem doou o terreno para a construção da Capela dos Três Mártires, que foi uma família do município de Itapera, chamado Hort, que até o ano de 2015, o prefeito do município era filho desse casal. Além disso, eu tenho no livro do Manuelito, citando quem foram os primeiros padres jesuítas, e daí cita o nome deles: Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilhos. Aqui eu também tenho mais um material teórico, falando sobre os padres. E aqui, ó, como havia citado para vocês, o hospital e a capela que ficava em frente ao hospital, com as imagens dos padres, que é essas imagens que eu trouxe para mostrar, então, na mostra folclórica. E outros materiais turísticos, então, em relação a esse ponto turístico do município. Seria isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer. Tranquila? Isso. Deu um pouquinho de trabalho. Pesquisa, né? Com certeza. Que bom. É o que você quer. Esse é o objetivo, é o trabalho. É, Parabéns. Parabéns. isso aí, Parabéns obrigada. pelo trabalho. Sucesso. Obrigada.